Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu quero dar continuidade aqui às nossas gravações sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. E nesta feita, eu quero dar ênfase aqui à leitura sobre a quarta trombeta do juízo de Deus, que está em Apocalipse capítulo 8, no versículo 12, que diz: o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse assim o dia como também a noite. Então nós vemos aqui que a terça parte, ao tocar da trombeta, a terça parte do sol, a terça parte da lua e das estrelas que estão no cosmos, elas haverão de se apagarem, de escurecer, de não dar mais o seu brilho. E diz que essa terça parte, ela não brilhar-se mais, assim como também, tanto o dia como a noite. Né? Quando fala sobre a terça parte, você já imaginou, né, o cosmos se apagando, dando um apagão, tipo aquele que deu ali na Europa agora recentemente, nesses últimos dias. É só o que se ouve demais falar, que apesar de tanta tecnologia, houve-se um apagão em alguns países europeus. E os moradores, os habitantes desses países, ficaram perplexados, admirados, que apesar de tanta tecnologia que tem os países europeus, não conseguiu dar de conta, né, deste grande problema, e que não durou só uma noite. Né? É algo muito espantador. Aqui nós vemos agora, nos tempos finais, e que haverá esses acontecimentos cósmicos e de forma inconcebíveis, algo que dar-se-á não nas energias, nas minas, nas fontes elétricas, né? Mas a própria natureza sofrerá o dano de perder a sua essência de iluminar o planeta Terra, o mundo, né? E até mesmo outros mundos fora o planeta Terra. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele mesmo falou, comentou, dizendo no Evangelho que haverá sinais do sol na terra, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus, do cosmos, serão abalados. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Podemos também fazer uma ligação às profecias do profeta Isaías, capítulo 13, do versículo 9 e 10, que diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Amados, e continua dizendo: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Nós vemos isso em Isaías 13, versículos 9 e 10. Desta forma, ele nos revela aqui, no quarto juízo da trombeta de Deus, nós vemos aqui, nos é revelado, nos é mostrado que assim mesmo que sucederá estas coisas. Nós vemos o profeta Ezequiel falando que quando eu te extinguir, cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações, as terras que não conhecestes, a notícia da tua destruição. Ezequiel 32, versículos 7 ao 9. Nós vemos também Ezequiel 32, que nessa passagem, aqui se é mencionado o juízo sobre o Egito. Também, de forma assustadora, haverá com muitas nações e povos da terra para aqueles dias de grande tormenta, de grandes dores, de grandes calamidades que dar-se-á no período da grande tribulação. E, quando isto houver acontecido, diz que as trevas durar por 3 dias sobre a terra do Egito. Foi o que aconteceu nos dias de Moisés. Compare e veja aí Êxodo 10, versículo 22 ao 23, que é algo semelhante ao que o Senhor determina aqui ao toque da quarta trombeta de Deus. Este juízo haverá de acontecer, pois também Joel capítulo 2, versículo 10 e capítulo 3, versículo 15, nos relata estes do quarto juízo das trombetas, e que também, desta forma, o juízo é
limitado. A terça parte comprova a grande longanimidade de Deus, mas não subestime ao soberano Criador de tudo e de todas as coisas, pois este quarto juízo das trombetas deve ser uma catástrofe cósmica de forma inigualável, incomparável. Será este evento. Vemos no versículo 12 que é dito: e foi-lhe ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite. No entanto, de forma completa, errado, equivocado, passar por sobre tais relatos de juízos com algumas poucas observações de formas superficiais. Devemos levar em conta que foi ferida, o que significa que uma terrível exposição ou explosão da explosão universal. E essa exposição da explosão universal, sendo que tudo e que toda a ordem do Senhor dar-se da criação do universo, de forma que haverá algo que o mundo inteiro haverá de sentir. E que assim, não é de admirar que os sinais de alarmes no céu já se tornam cada vez mais constantes, se já os abalos sísmicos e cósmicos citados no texto do sexto selo de Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13, são tão aterrorizantes, é um verdadeiro horror, quanto mais o serão do quarto juízo da trombeta de Deus. Aquilo que dura a grande tribulação acontecerá em forma de terríveis juízos de Deus, e que já agora, de forma visível, podemos ver e atestar como será tão assustador, tão aterrorizante. Amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero deixar aqui, a paz do Senhor, peço aí a sua corroboração em curtir este like, tá? Deixar aí o seu like, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a divulgar a Palavra de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu vos deixo aqui o meu abraço fraterno. Amém. A paz do Senhor.